O sinistro lobisomem da Serra de Pacatuba, mistérios aterrorizantes expostos em 50 anos de medo. Maria sempre soube que viver na periferia trazia desafios, mas desde a morte do marido, isso virou um pesadelo. Com os 2 filhos pequenos, a tensão e o desespero se tornaram companheiros constantes. A comunidade do bairro, embora unida, era um refúgio frágil. Entre as paredes de sua casa simples, Maria tentava encontrar um pouco de paz enquanto os sussurros sobre o lobisomem que assombrava a Serra de Pacatuba começavam a circular. Primeiro, eram apenas contos orais, risadas nervosas na roda dos vizinhos, mas logo transformaram-se em murmúrios preocupantes de algo genuinamente sinistro. Naquele céu enluarado, Maria sentiu um arrepio. O olhar penetrante que a observava através da janela parecia dançar na escuridão. Mas na angustiante solitude, ela decidiu ignorar. O medo tornou-se uma sombra que a seguia, mas o instinto de proteção a fez lutar contra isso. Mas na noite da lua cheia, o terror tomou forma. Seu filho mais novo desapareceu. O coração de Maria disparou como nunca. A casa que antes era abrigo, agora parecia uma armadilha. Desesperada, ela correu para a rua, onde a indiferença das autoridades a deixava ainda mais apavorada. Todos os rostos que antes eram conhecidos agora tinham um ar suspeito. Ela precisava encontrar seu filho, e a cada passo o medo engordava em seu peito. As vozes dos vizinhos ecoando em sua mente, misturadas com a lenda do lobisomem. Ele pode estar perto, pensou, enquanto os ecos de risadas se transformavam em gritos sufocados na escuridão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria voltou a vagar pela vizinhança, o olhar tão afiado quanto um farol. Mas ela começou a sentir que a real ameaça estava muito mais próxima do que pensava. Pequenos detalhes a incomodavam, olhares estranhos dos vizinhos, sussurros interrompidos ao seu passar e a sensação de que tudo era uma encenação para algo muito mais sombrio. Nos dias que se seguiram, a busca por seu filho tornava-se mais angustiante. O lóbulo do medo se instalava, cada canto escuro, cada porta fechada se tornava um eco de terror. Maria sentia os olhos, aqueles olhos conhecidos, a persegui-la. Seriam amigos ou inimigos? As respostas se tornavam um labirinto inescapável. A cada passo, a lua cheia se aproximava novamente e a linha entre a lenda e a realidade se desvanecia. Com o desespero crescendo, ela resolve investigar, mesmo que tudo há de virta contra isso. A floresta escura parecia girar em torno dela, e o caminho se tornava uma armadilha. Maria estava prestes a revelar verdades horripilantes que poderiam custar não só a vida de seu filho, mas a própria. O que ela encontraria na profundidade da serra poderia ser uma traição ou a verdadeira face do lobisomem. O terror estava prestes a se manifestar, e ela não sabia se conseguiria sobreviver. O som de galhos quebrando sob seus pés ecoava na escuridão, como se a própria floresta estivesse atenta a cada movimento de Maria. A respiração dela era pesada e ofegante, um testemunho do terror que pulsava em seu coração. A luz da lua filtrava-se por entre as folhas, lançando sombras estranhas que dançavam ao seu redor, criando uma sensação de que algo estava à espreita, esperando o momento certo para a atacar.
Ela sabia que cada passo poderia ser o último. A curiosidade e a necessidade de encontrar seu filho eram mais fortes do que o medo. Mas ao adentrar na parte mais densa da floresta, Maria sentiu que a bravura começava a escorregar por entre seus dedos. Algo estava espreitando. A intuição materna a alertava, mesmo que não conseguisse definir o que exatamente. A respiração parou por um instante quando ouviu um rosnado. Um som profundo, visceral, que reverberava nas profundezas daquela selva. Maria parou, seu corpo tenso, os olhos arregalados. Sem fazer barulho, ela se escondeu atrás de uma árvore, a casca fria contra sua pele. O coração batia com força e cada batida parecia ensaiar uma despedida. Tentou focar na origem do som, na escuridão, mas nada parecia se mover. Uma brisa fresca e gelada percorreu sua nuca, como um aviso, um presságio. Ela se lembrava do que disseram sobre o lobisomem. Olhos vermelhos, dentes afiados como facas e um instinto assassino. O que mais a aterrorizava era o que precisava enfrentar para encontrar seu filho e a possibilidade de que ele já estivesse em perigo. Maria não poderia deixar que o medo dominasse sua razão. Se encontrasse o filho, poderia enfrentá-lo, mesmo que significasse confrontar a lenda que a consumia. Com passos lentos, ela começou a se mover novamente, pilotando uma mistura de coragem e desespero. Cada ruído parecia amplificado na solidão da floresta, e cada sombra parecia encolher-se para depois se expandir de novo. De repente, um lamento distante cortou o silêncio. Poderia ser seu filho? O som era angustiante e a fez correr em direção à origem dele. Contudo, ao invés de levá-la a uma revelação esperançosa, a direção que tomou a fez tropeçar em algo molhado e escorregadio. Ao olhar para baixo, Maria viu o chão coberto de folhas caídas, mas com um detalhe sinistro. Havia marcas como se algo ou alguém tivesse sido arrastado, deixando um rastro de terra mais escura e da cor do sangue. Ela engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. Aquela não era uma trilha de proteção, era um aviso. O lamento se intensificou e a angústia de ser tão próxima e ter suas esperanças despedaçadas a fez lutar contra a vertigem. Maria sabia que precisava ser rápida. A cada segundo, seu filho poderia estar mais perto da sua perdição. O clima na floresta mudou. O rosnado agora estava mais próximo, intercalado com os lamentos que pareciam desafiar sua coragem. Com o temor crescendo, ela se lembrou de um velho ditado: o medo não é seu amigo, mas sim a sua ferramenta. Maria respirou fundo e decidiu que, se a terrível verdade estava prestes a ser revelada, que assim fosse. Apertou os punhos e seguiu adiante, ansiosa para descobrir que realidade obscurecida pela lenda a aguardava na escuridão. Logo, uma clareira se abriu na frente dela, e o que viu a fez congelar. À sua frente, 3 figuras discutiam. Elas estavam de costas, mas uma delas claramente tinha o mesmo tamanho e a mesma silhueta de seu filho. Maria não podia acreditar. Seriam para onde todos os sussurros a levaram? E o que seriam aquelas 2 sombras? Mas antes que pudesse entender melhor, um grito cortou o ar como um estilhaço de vidro. A transformação daquelas figuras foi instantânea e cheia de horror. O que ela temia mais estava prestes a se manifestar, e uma pergunta a ecoava: quem realmente eram os monstros na Serra de Pacatuba? O terror, fugaz e incessante, estava apenas começando. O ar gelado na clareira parecia vibrar. Maria sentiu uma onda de desespero ao ver as figuras se transformarem. Os rostos antes humanos agora revelavam traços animalescos, com olhos que brilhavam como brasas na escuridão. O grito cortante que ecoou em seus ouvidos não era mais o de seu filho, era a chamada de uma besta ancestral, uma ameaça viva e pulsante. Com o coração aos pulos, Maria se escondeu atrás de um arbusto, a adrenalina disparando em suas veias.
Observou como as criaturas se moviam, as garras cravadas no chão de terra úmida, enquanto discutiam em uma língua que misturava sussurros e rosnados guturais. Pareciam não ter percebido sua presença, mas um instinto primal fazia suas peles arrepiar. Uma das criaturas, mais alta e corpulenta, ergueu uma pata frente a si, como se estivesse prestes a fazer um movimento. Maria prendeu a respiração. O cheiro do sangue fresco no ar a envolvia, um lembrete constante do que poderia acontecer com seu filho se ela não agisse. A pouca esperança que lhe restava se estreitou ainda mais quando a figura que parecia ser seu filho começou a ser empurrada em direção ao grupo. Ele estava amordado, olhando para Maria com os olhos cheios de pânico. Desesperada, ela lançou-se para frente em direção a eles, sem pensar nas consequências, tomando a decisão que podia custar sua vida. Não, deixem ele, soltem meu filho. Sua voz ecoou pela noite, rasgando o silêncio da floresta. Ao ouvir sua voz, todas as criaturas se viraram abruptamente em sua direção. Os olhos vermelhos fixaram-se nela, e Maria sentiu um calafrio atravessar sua espinha. O que você está fazendo aqui, mulher? O líder, com um timbre profundo e rouco, fez a pergunta com uma voz que se assemelhava ao bramido de um trovão. A aura de poder que emanava dele era palpável. Meu filho, por favor, eu vim buscá-lo, não o machuquem. As palavras saíram em um fio de desespero, mas dentro dela uma revolta crescia. O que aquele ser tinha a ver com seu menino? O que acontecerá se ela não conseguisse convencê-los? Os outros lobisomens começaram a se mover de maneira coordenada, formando um círculo em torno do garoto, como se ele já fosse uma presa. O líder tomou um passo à frente, o sorriso cruel revelando dentes afiados, letalmente afiados. Vocês humanos têm a audácia de intrometer-se nos nossos rituais. O que você fez para que um de nós se interesse em você? Maria sentiu a bile subir à garganta. A floresta não era apenas um cenário, era o lar de uma besta voraz e antiga, e agora tinha que escolher seu papel. A voz do líder ecoou em sua mente. Um deles? As lembranças dos lamentos e das histórias contadas pelas gerações surgiram como sombras ao seu redor. Eu não vi nada, Maria exclamou com mais força, os olhos fixos nos do líder. Eu só quero meu filho. Que ritual é esse? O que vocês querem dele? A expressão do lobisomem mudou. A curiosidade pairava entre eles, ainda que a ameaça estivesse presente. Ele a analisava como um caçador estuda sua presa. Você sabe muito sobre o que não entende, disse ele, em um tom que misturava desdém e respeito. Enquanto a tensão aumentava, o ar pesado com a culpa da escolha que deveria fazer, um movimento inesperado trouxe um novo elemento à clareira. Uma figura mais discreta, sutil como um sussurro, que parecia se dissolver nas sombras, se aproximando lentamente. Para Maria, o tempo parou. Quem era aquela nova aparição que poderia mudar tudo? A dúvida pairou no ar, e uma única pergunta se formou em sua mente. Aquele ser misterioso seria a chave para salvar seu filho ou a linha final entre a vida e a morte? Maria sentiu a respiração pesar. A figura que surgia das sombras era baixa e envolta em um manto esfarrapado. A pele pálida refletia a luz da lua como se estivesse coberta de gélido suor. Mal podia distinguir os traços daquela aparição, apenas os olhos que brilhavam como duas lanternas no escuro, lançando um retoque de familiaridade e terror. Os lobisomens à sua volta permaneceram imóveis, a atenção subitamente desviada da sua desesperada tentativa de salvamento, agora fixados nesse novo ser. Maria não sabia se o aparecimento daquela estranha figura representava esperança ou mais perigo. "Quem é você?" gritou, tentando ignorar as vozes estrondosas das criaturas que a cercavam. A figura hesitou, como se avaliasse o ambiente antes de aproximar-se um passo incerto. "Estou aqui para ajudar", disse, a voz tremida, quase como um eco distante. As criaturas do círculo se agitaram, mas o líder olhou calmamente, os olhos vermelhos avaliando cada movimento.
E o que você poderia oferecer, fraqueza humana? Ele rosnou, desdenhando da presença do novo ser. Maria viu o pânico refletido nos olhos do filho e seu próprio coração disparou. Por favor, veja o que eles estão fazendo, é uma armadilha! A ferocidade confrontava a mistura de medo e determinação. Ela ficou perplexa ao notar que a figura envolta em sombras parecia encontrar uma forma de responder, medindo suas palavras enquanto olhava para os lobisomens. Meu nome é Clara, disse a figura, retornando o olhar para Maria. Há muito tempo fui uma de vocês, mas perdi tudo. Eu posso ajudá-la a recuperar o que é seu. Havia um brilho de dor em seus olhos que fez Maria hesitar, mas o medo pela vida do filho era mais forte. Diga-me como, Maria implorou, avançando um passo em direção àquela figura estranha. Qual é o seu plano? A sensação de que o tempo se esgotava aumentava, a pressão na clareira exalando um cheiro opressivo de sangue e medo. Esses lobisomens, eles não são todos maus, Clara respondeu, sua voz agora mais firme. Nas noites de lua cheia, eles seguem os instintos. O ritual que tentam realizar agora é um teste de força e coragem, um sacrifício que apenas mostra a ferocidade de cada um deles. Mas se você mostrar que é digna... Digna? Maria repetiu, sua voz cheia de incredulidade. Digna de quê? O que eu tenho a oferecer? Você pode se unir a eles ou desafiá-los, Clara disse. E ao mostrar que é forte, eles podem libertá-lo. A tensão cresceu em torno de Maria como uma corda prestes a se romper. Olhando para seu filho amordaçado e vulnerável, seu coração parecia apertar. O que significava ser forte? A coragem dela seria suficiente para enfrentar aquela besta. A escolha era dela, e cada segundo passava como uma eternidade. Então, qual será a sua decisão? Perguntou o líder, com um ar de diversão na voz. O modo como ele sorriu fez Maria tremer. Quais seriam as consequências de um erro? A figura misteriosa se moveu para mais perto, sussurrando na direção de Maria. Lembre-se, esta não é apenas uma luta por ele, é também a luta por você mesma. E o que você está disposta a sacrificar? Maria respirou fundo, o pânico crescendo dentro dela. E foi nesse último momento de incerteza que do fundo da floresta um rosnado imenso ressoou, ecoando como um aviso aterrorizante. Um dos lobisomens mais ferozes começava a se mover para a frente, e a situação não poderia ser mais clara. Você terá que agir agora, Clara exclamou, enquanto as sombras na clareira pareciam se agitar. E então, no calor da luta, Maria precisaria decidir entre a coragem de acabar com o ciclo de medo ou sucumbir ao medo que a cercava. Quando ela levantou as mãos, uma expressão de determinação surgiu em seu rosto, mas a pergunta ainda ecoava em seu coração. Ela realmente estava pronta para o que vinha? A floresta se encheu com a tensão de um grito incontrolável, e tudo pareceu perder o sentido. O que Maria iria escolher? Maria sentiu o coração pulsar de forma frenética, o medo e a determinação entrelaçados em seu peito. A face da figura à sua frente, embora marcada pela dor, iluminava um caminho que ela se via compelida a seguir. O rosnado que se aproximava parecia querer arrancar qualquer esperança que ela ainda nutria, mas era ali, naquele momento, que sua escolha se tornava fatalmente clara. Sem mais hesitar, ela ergueu a voz. Eu desafio vocês! Se há um sacrifício a ser feito, que ele seja em meu nome. As palavras tiveram um eco incomum na clareira. A tensão no ar mudou e os lobisomens começaram a se mover, uma mistura de confusão e malevolência desenhada em suas feições.
O líder ficou estático, sua expressão mostrando uma surpresa que rapidamente se transformou em desprezo. Você se coloca em frente ao abismo? Tem certeza disso? O líder ressoou, cada palavra parecendo adornada com risos sórdidos. Os fracos não sobrevivem neste jogo. Prepare-se para o que virá. Maria podia ouvir o ar saindo em jorros de suas narinas, a adrenalina inundando seu corpo e fazendo seus músculos se retesarem. Clara, ao seu lado, estabeleceu contato visual. Os olhos eram agora um mar de empatia e determinação. Lembre-se, a força vem de dentro. Eles não podem quebrar alguém que já sabe o que ama. Com essas palavras queimando em sua mente, Maria deu um passo à frente, desafiando a multidão de criaturas. A quantidade de lobisomens ao redor aumentou. O cheiro de terra molhada, misturado ao odor metálico do sangue, criou um ambiente pesado. Cada olhar parecia atravessá-la, cada rosnado carregava uma ameaça palpável. O líder ficou estático, sua expressão mostrando uma surpresa que rapidamente se transformou em desprezo. Você se coloca em frente ao abismo? Tem certeza disso? O líder ressoou, cada palavra parecendo adornada com risos sórdidos. Os fracos não sobrevivem neste jogo. Prepare-se para o que virá. Maria podia ouvir o ar saindo em jorros de suas narinas, a adrenalina inundando seu corpo e fazendo seus músculos se retesarem. Clara, ao seu lado, estabeleceu contato visual. Os olhos eram agora um mar de empatia e determinação. Lembre-se, a força vem de dentro. Eles não podem quebrar alguém que já sabe o que ama. Com essas palavras queimando em sua mente, Maria deu um passo à frente, desafiando a multidão de criaturas. A quantidade de lobisomens ao redor aumentou. O cheiro de terra molhada misturado ao odor metálico do sangue criou um ambiente pesado. Cada olhar parecia atravessá-la, cada rosnado carregava uma ameaça palpável. Maria fechou os olhos por instante, tentando se concentrar no que importava, seu filho. Eu farei qualquer coisa para salvá-lo, gritou, sua voz cortando o silêncio abafado da noite. Os lobisomens reagiram, inquietos, como se o simples ato de Maria não tivesse sido apenas uma declaração, mas um desafio direto às suas naturezas bestiais. O líder desapontado avançou, seus garras reluzentes ao luar. Então, vamos ver se você realmente é digna. Ele fez um sinal para que os outros criadores recuassem, formando um círculo ao redor dela e Clara. Prepare-se, humana. Você terá que atravessar o caminho das sombras para provar seu valor. O tom de sua voz não era só ameaçador. Existia um toque de diversão e malícia. A floresta parecia agitada, o vento soprava com força, como se estivesse à espera do clímax que se aproximava. Foi então que Maria sentiu algo a puxar em direção ao interior da floresta. Era um chamado quase hipnótico. Ela olhou para Clara, que acenou afirmativamente. É o seu desafio. Siga o chamado e enfrente o que temido. Não haverá outra oportunidade. Com um impulso que parecia vir do fundo de sua alma, Maria começou a caminhar, passos pesados e hesitantes, adentrando o coração da floresta sombria. Mas algo não estava certo. A sensação de que estava sendo observada a envolvia, uma pressão opressiva que se formava nos seus ombros. O som de garras arrastando-se na terra a seguia, mais rítmico, mais próximo, enquanto os lobisomens aguardavam em um silêncio expectante. Desesperada, ela parou e virou-se. Clara, o que eu realmente enfrento? Que tipo de sacrifício é esse? A figura apenas manteve seu olhar sério e triste.
O que você precisa enfrentar, Maria, é mais que lobisomens. Você precisa encarar os seus próprios medos. Conforme elas continuavam, um rasgar de folhas e um rugido estrondoso ecoou nas proximidades. Era como se a floresta estivesse viva, cheia de terrores que esperavam para se manifestar. Maria respirou fundo e construiu um escudo de coragem ao seu redor, certa de que a luta ainda estava apenas começando. E diante do desconhecido que estava se formando a cada instante, uma nova questão surgia. Até onde Maria estaria disposta a ir para salvar seu filho? Maria seguiu o chamado, seu coração batendo descompassado enquanto a floresta parecia fechar-se ao seu redor. O ar estava denso e cada sombra parecia ganhar vida própria. As garras dos lobisomens arrastando-se na terra eram um lembrete constante de que ela não estava sozinha, mesmo que Clara, ao seu lado, desse a impressão de que tentava protegê-la. Não olhe para eles, Clara sussurrou, o medo transparecendo em seus olhos. Mantenham foco no caminho. O que está à sua frente é mais perigoso do que qualquer coisa que esteja atrás de você. Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas não havia tempo para hesitar. O rosnado ecoava mais alto e a escuridão parecia antecipar uma revelação aterradora. Seguindo o instinto, ela caminhou mais rápido, adentrando as trevas que envolviam a trilha, a vegetação cerrada arranhando suas pernas expostas. Do nada, uma sombra humana surgiu à sua frente. Maria parou abruptamente e em um reflexo atingiu a figura com um punho cerrado. Ao ver o rosto, uma sensação de alívio e horror a invadiu. Era a imagem de sua mãe, mas sua expressão era deformada, a boca aberta em um grito silencioso, os olhos vazios refletindo um mundo de angústia. Mãe, Maria sussurrou, as palavras falhando em mergulhar nas trevas. Você está perdida, respondeu a figura com uma voz que ressoava como eco. Você não pode salvar o que já foi perdido. A neblina ao redor parecia mais densa. O chão começou a se mover, formando um labirinto de raízes que agarrava suas pernas. Maria lutou, mas quanto mais tentava se soltar, mais se enredava. O desespero atacou seu peito. Não, eu preciso salvar meu filho! As lembranças agonizantes de sua infância começaram a pipocar na mente. Cada falha, cada traço de culpa a atingia como golpes. Se você não superar o passado, não poderá enfrentar o futuro, gritou Clara, sua voz se misturando com os urros da floresta. A culpa, agora tangível, envolveu tudo ao seu redor. Maria estava cercada por sombras que representavam suas inseguranças. Em um momento de clareza, ela percebeu que os lobisomens não eram só bestas, mas sim reflexos de seus próprios medos, dos seus traumas. Chega! Maria gritou. Eu não sou mais a criança assombrada. Eu sou a mãe que luta por seu filho. Com um último esforço, ela rompeu as amarras invisíveis e avançou, enfrentando não só as criaturas, mas a dor que a parábola do passado lhe trazia. A floresta respondeu, como se reconhecesse sua determinação. As sombras começaram a se dissipar, e com cada passo, um peso desaparecia de seus ombros. O rugido dos lobisomens crescia, mas agora Maria estava focada, cheia de uma força que ela não sabia que possuía. Da penumbra, uma figura maior emergiu, o líder dos lobisomens. Olhando nos olhos dele, Maria sentiu o calor da coragem subindo. Agora é sua vez de enfrentar seus medos. Ele sorriu, mas havia um espectro de mudança em seu olhar. Sem aviso, ele avançou com uma velocidade aterrorizante, garras cortando o ar. Maria fechou os olhos, pronta para o embate, mas Clara segurou seu braço. Lembre-se, Maria, coragem é ter medo, mas seguir em frente mesmo assim. Neste instante, uma luz cortou a escuridão, um brilho intenso que parecia vir do ventre da floresta. Uma escolha tinha que ser feita. Maria se lançou em direção ao brilho, sem saber o que encontraria ao final desse caminho iluminado. Mas, conforme se aproximava, uma pergunta perturbadora ecoou em sua mente. O que realmente virou essa luz? E, acima de tudo,
Quem estaria à sua espera do outro lado? Maria sentiu o calor da luz envolvendo seu corpo, como se estivesse sendo puxada para um lugar desconhecido. Em meio a isso, uma lufada de ar fresco parecia restaurar suas forças, mas as sombras também pareciam energizadas. Clara, ainda ao seu lado, olhou de relance para a figura monstruosa que se aproximava, seus olhos arregalados de medo. "Não podemos parar!" Clara gritou, e as palavras dela eram uma euforia cidade frenética, misturando esperança com pânico. Quando elas chegaram à origem da luz, o que encontrou deixou Maria em choque. Era um altar, um círculo de pedras antigas cobertas de musgo e florais luminosos, vibrando em cores que dançavam por toda parte. No centro, uma esfera dourada pulsava, como um coração batendo. E no seu interior, os rostos de rostos conhecidos e perdidos, amigos, familiares, até mesmo aqueles que a haviam abandonado. Aqueles rostos agora pareciam suplicar por liberdade e perdão. "Maria, o que é isso?" Clara perguntou, o tremor na voz dela se intensificando. A cada palavra, o altar parecia vibrar de maneira quase palpável, respondendo ao medo que emanava delas. "Não sei", Maria sussurrou, mas a resposta estava clara em seu coração. Aquela luz era um portal, uma promessa de redenção ou um abismo sem volta. Era a chance de confrontar o que a assombrava de verdade. Sem pensar duas vezes, Maria estendeu a mão em direção à esfera, mas Clara a puxou de volta, seus olhos cheios de terror. "Espere, e se for uma armadilha?" E se eles estiverem esperando por você? E se for a única oportunidade que temos? Maria se virou e olhou nos olhos de Clara, seu espírito frágil agora mais forte. "Eu não posso voltar. Se não enfrentar isso, nunca poderei salvar Lucas." Um urro ensurdecedor cortou o ar e fez as pedras ao redor tremeluzirem. O líder dos lobisomens se aproximava, mais imponente do que nunca, pelas sombras que pareciam curvar-se em respeito. As garras reluziam, refletindo a luz da esfera, e ele exibia um sorriso cruel. "Você não pode fugir do que é parte de você, Maria. Ele sempre estará lá, assim como eu. Venha e aceite isso." O coração de Maria disparou. "Eu não sou como você!" gritou, balançando a cabeça e avançando para a luz. "Eu não sou um monstro!" As sombras se agitaram e os lobisomens se uniram a ele, formando uma horda ameaçadora. O rugido deles ecoava feito um trovão. Clara recuou, mas Maria permaneceu firme. Com um grito profundo, ela tocou a esfera, sentindo uma conexão quase intestinal se formar. A luz explodiu, inundando-a com uma visão de sua vida. Cenas da infância, a dor da perda, a alegria de momentos felizes e, sobretudo, o amor incondicional que a fez buscar seu filho. Quando a clareza veio, as vozes que a cercavam começaram a sussurrar. Liberdade, perdão. Só que não era só ela que estava lutando. Clara, com lágrimas nos olhos, começou a avançar também. "Maria, eu não posso ficar para trás", disse ela, enquanto o peso da verdade se instalava em seu coração. Mas a escuridão não estava disposta a deixá-las escapar. O líder dos lobisomens avançou, passos pesados e ameaçadores, enquanto a luz da esfera crescia, ameaçando ofuscar todos os seres que estavam ali. "Você acha que pode escapar da sua própria culpa?" Ele rosnou, a voz um eco de provação. "Aceite o que você é." Maria, agora quase na esfera, virou-se para Clara, que estava prestes a ser consumida na escuridão. "Juntas, Clara!" gritou, estendendo a mão. O movimento foi instantâneo, mas a conexão foi quase elétrica. Ambas se uniram à luz, enquanto a escuridão ao redor começava a se desfazer em gritos e lamentos. O que aconteceria se elas cruzassem definitivamente essa linha? O que poderia vir naquela luz abissal? O futuro estava incerto, mas a escolha já havia sido feita.
E então veio o som de uma risada profunda que ressoava na floresta inteira, fazendo as árvores tremerem. Algo mais estava acordando, mais do que apenas os lobisomens. Uma nova presença se anunciava e o tempo parecia ter parado. Maria olhou para Clara e um único pensamento uniu as duas. O que mais estava esperando por elas na escuridão afastada? A luz os envolveu em um brilho ofuscante, quase quente, como se promissora de um novo começo. Mas no fundo, Maria sabia que nada era simples naquele lugar. Quando seus olhos se ajustaram, percebeu que a esfera não era apenas um portal, era um dos elementos fundamentais daquele culto obscuro. Assim que tocaram a esfera, uma onda de energia fez o chão tremer, e Maria se viu submersa em visões desconcertantes, flashes de um passado que não queria enfrentar. Ela viu Lucas, pequeno, sorridente, e em seguida uma explosão de dor, sua expressão mudando, o grito mudo de desespero enquanto ela o perdia para sempre. Clara segurou forte sua mão, como se soubesse que a dor de uma mãe poderia ser mais forte que qualquer lobisomem. Então, uma sombra mais densa se destacou, uma criatura que se erguia mais alta que os lobisomens. Tinha traços familiares, e Maria sentiu o estômago apertar. Era como se a escuridão tivesse vencido o espaço e o tempo, trazendo à tona o que há muito havia sido enterrado. "Quem é você?" ela gritou, a voz tremendo nas suas próprias paredes de defesa. A criatura sorriu, um sorriso que não pertence a este mundo. "Sou o reflexo do que você relega ao esquecimento, Maria. Não tem como escapar de mim." A voz dela ressoava como um eco, e Maria começou a perceber que aquelas palavras eram a cutucada de uma ferida que nunca cicatrizaria. "Você está aqui por uma razão, você precisa lembrar." Clara tentou se erguer, o medo agora se manifestando como determinação. Suddenly, a risada ecoou novamente pela clareira, mais forte, mais sibilante. Os lobisomens, anestesiados pela luz, começavam a se contorcer, buscando escapar da esfera. O líder, que antes estava imponente, agora parecia menor, envolto em uma neblina de impotência. "Vocês são tolas por pensarem que podem me vencer. O que vem a seguir não é luz, é escuridão." A conexão com a esfera começava a dissipar. Maria podia sentir a energia se esvaindo, e com isso uma nova onda de medo a consumia. Ela estava prestes a deixar tudo para trás. Sua fé, a luta pelo filho, tudo se tornava vago. Clara o olhou e gritou: "Abrace a dor, Maria. Esse é o único jeito de derrotá-los." Um novo grito ecoou por entre as copas das árvores, e de repente uma abreviação chocante tomou conta da cena. A superfície da esfera se dividiu em duas, formando um buraco negro que parecia devorar todas as luzes ao redor. Os rostos que estavam dentro dela se distorciam, a transformação de súplicas em gritos. E foi nesse momento que Clara, em um ato de coragem desesperada, se lançou para o buraco. "Clara!" Maria gritou, mas antes que qualquer reação fosse possível, os 4 lobisomens saltaram na direção dela, cortando sua visão. O tempo parecia se arrastar enquanto abundante a escuridão os envolveu. Agora ela estava sozinha. Os rostos ao redor tornaram-se sussurros ensurdecedores, e a risada aumentava, desejando devorar sua sanidade. Maria recuou, seu coração disparado. A escuridão ao redor a forçava a reviver memórias que ela tentara esquecer, colocando-a diante da escolha mais difícil de todas: permanecer ali e se tornar parte do abismo, ou se libertar, mesmo que isso signifique enfrentar os piores demônios. Raios atravessaram a floresta, clareando um espaço pequeno em volta dela. E lá, na distância, Clara estava emergindo de onde se lançou. Não estava sozinha.
Algo a acompanhava, uma criatura que, por um instante, Maria reconheceu. Não pode ser. Ela sentiu o sangue esfriar nas veias. O que se revelava era uma figura do passado, alguém que deveria estar bem distante de suas memórias. E quando Clara a viu, o pavor em seu olhar disse tudo. "O que você trouxe de volta?" Maria sussurrou, enquanto a matança do silêncio se aproximava. As árvores começaram a balançar com a força do terror, e uma nova risada ecoou, aclamando a chegada de um antigo desafeto que poderia mudar tudo. O que mais estava escondido nas profundezas da escuridão? O chão tremia sobre os pés de Maria, enquanto uma sensação de déjà vu a dominava. Ao ver aquela figura familiar emergindo das sombras, uma naturalidade a apertava o peito. O rosto que antes amava, agora era uma máscara de pura malevolência. Era Helena, uma amiga de infância, desaparecida há anos, envolta em histórias e lendas que permeavam a vila de Pacatuba. Essa expressão contorcida era um retrato do que a dor e o ódio poderiam fazer com a alma de uma pessoa. "Como você?" Maria mal conseguiu terminar a frase, enquanto a criatura se aproximava. Helena, ou aquilo que restava dela, sussurrava palavras arrastadas, como se estivesse presa em um eco do passado. "Você não entende, Maria. Todo esse tempo eu estive esperando por você. A dor nos une, não é mesmo?" A risada ecoou de forma estridente, um som cortante que fazia a pele de Maria arrepiar. "Você não sou eu!" Maria gritou, a raiva e o medo entrelaçados. Clara, ainda atrás da porta do abismo, não faziam nada além de observar, seu olhar revelando a impotência diante da situação. Ao ser confrontada pela visão de Helena, com o olhar vazio, Maria lembrou-se das histórias que seu pai contava, sobre como os desaparecidos se transformavam em sombras, em criaturas que vagavam pela floresta, prisioneiros de um tormento eterno. Aquela era a verdade, não uma simples lenda. Helena avançou mais, e Maria sentiu cada passo reverberar como um compasso de morte. Você nunca teve coragem, sempre escondeu sua dor, mas aqui, com nós, você pode finalmente se libertar. Junte-se a mim e nós poderemos acabar com tudo isso. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Maria encarou os lobisomens, que, aturdidos e confusos, retrocediam perante aquela nova sombra. A luz da esfera pulsava cada vez mais fraca, mas ainda proporcionando uma tênue esperança de salvação. "Eu não vou!" Maria gritou, a intensidade de sua voz quebrando a atmosfera de angústia. Mas quando as sombras ao seu redor começaram a se unir em um coro de lamentos, ela novamente sentiu que o chão poderia ruir sobre seus pés. Era uma batalha interna. Clara a mantinha ancorada, mas o desejo de entender, de se juntar àquela antiga amiga, era tentador. "Você é forte, Maria. Lembre-se do seu filho. Lembre-se de tudo o que você perdeu." Clara gritou, sua voz clara como um farol em meio ao nevoeiro. O coração de Maria disparou. As lembranças de Lucas, seu sorriso e a pureza de sua inocência inundaram sua mente, como um salva-vidas jogado em alto mar. "Não!" Maria repetiu, sua voz mais firme agora. "Eu não vou me deixar levar por você. Eu não quero essa dor." Mas Helena não desistia. "Então prepare-se, Maria. Você ainda terá que pagar por tudo. Eles virão, e você estará sozinha outra vez." O céu se carregava de nuvens, enquanto um vento forte atravessava a clareira, mais fatal a cada segundo. Maria sentiu que o espaço ao redor começava a vacilar, como se estivesse prestes a colapsar. As sombras e os lobisomens pairavam como grilhões prontos para capturá-la. Num instante sombrio, a esfera drenou a última sombra de luz, e um grito agudo ecoou, a dor palpável contorcendo o tempo e o espaço.
Maria não sabia o que viria a seguir, mas o medo a envolveu como um manto, se fechando apertadamente. Essa batalha mal havia começado. O que mais aquelas trevas estavam escondendo? E se Clara, em sua busca por libertação, tivesse despertado forças ainda mais devastadoras? A escuridão parecia dançar ao seu redor, e o futuro de todos estava em perigo. Maria respirou fundo. O que ela não sabia era que uma escolha ainda mais terrível estava prestes a ser feita. O vento uivava ferozmente, misturando os lamentos dos lobisomens com os ecos de um passado que talvez nunca tivesse sido esquecido. Maria sentia a pressão crescendo. Cada segundo agora carregava o peso de 1000 medos e esperanças. Ela olhou para a criatura que um dia fora sua amiga, Helena, e uma chama de resistência foi acendida em seu peito. "Eu não tenho medo de você, nunca mais!" gritou, sua voz se erguendo acima do caos ao seu redor, ressoando como um estrondo de trovão entre as árvores. Os lobisomens hesitaram, surpresos com a repentina força de Maria. O líder furioso avançou, mas a expressão em seu rosto era agora uma mistura de fúria e desconfiança. Ele sentiu a mudança na energia. A luta interna de Maria se tornava uma força. Clara, ao seu lado, ergueu a cabeça e uma nova determinação surgia entre ambas. "Vocês não podem mais nos controlar", Clara gritou, unindo suas energias a Maria. A esfera, mesmo sem luz, ainda pulsava como um coração, e a magia que emanava dela começou a ecoar na floresta, transformando o medo em bravura. "Então que assim seja", o líder dos lobisomens rosnou, e com um movimento de suas garras, ele convocou os outros à ação. Mas Maria não teve tempo para hesitar. Com o coração acelerado, ela empurrou para a frente, uma onda de coragem a guiando enquanto os lobisomens avançavam. "Lucas, estou vindo!" Suas palavras foram um mantra, uma invocação de amor que poderia cortar a escuridão. A tensão no ar aumentava enquanto a batalha se desenrolava. O primeiro lobisomem pulou, tentando agarrá-la, mas Maria esquivou-se com um empurrão. Outro, mais à direita, avançou em um movimento desenfreado, mas Clara lançou-se para bloquear, seus próprios medos agora transformados em coragem. O impacto foi intenso e as duas mulheres se mantiveram de pé, como se uma camada de energias conectasse. "É hora de honrarmos a verdadeira força", Clara sussurrou, e com esse comando, as sombras começaram a se materializar ao redor das duas. Elas eram os medos, os traumas, mas também eram as esperanças de um futuro melhor. Maria ergueu as mãos e começou a cantar, não uma canção qualquer, mas uma invocação que trouxe à mente memórias de amor e proteção, do toque de um filho, do abraço de um marido perdido. Os lobisomens hesitaram, alguns parando em sua trajetória, olhares confusos, refletindo os valores que pareciam ter se esquecido. A lenda do lobisomem, que antes trazia terror, agora parecia estar se desfazendo, revelando a vulnerabilidade que carregavam. A verdadeira transformação começava. "Vocês também podem ser livres", Maria bradou. "Tirem essa máscara, libertem-se das garras da dor." O líder, apesar de resistir, começou a tremer, sua forma imponente começando a encolher, a fúria agora transformando-se em questionamento. As outras criaturas começaram a se desvanecer, perdendo o brilho da fome e da crueldade. Eles também estavam aprisionados, mas a chave era o amor que Maria mostrava por seu filho e por cada um dos que estavam ao seu redor. Helena, a amiga perdida, ainda se aproximava, mas agora havia um conflito no seu olhar. "O que você fez? Você não está sozinha!" Maria gritou, abrindo os braços, mesmo sentindo o medo contagioso novamente. "Liberte-se, Helena! Você é mais do que isso!
Não deixe que o passado defina seu futuro. Os lobisomens hesitavam. As sombras em Maria e Clara se desprendiam, como uma linha que rompia, revelando o fio invisível que ligava todos os seres. O altar pulsava e a luz da esfera começou a brilhar novamente, encorajando os indivíduos que antes eram monstros a verem a luz. E com isso, Maria gritou com todo o seu ser: se vocês me aceitarem, se libertarem estas cadeias, eu prometo que nunca mais viverão na escuridão. Nós podemos reescrever o destino. A clareira explodiu em uma luz intensa. O chão começou a vibrar e cada lobisomem, um a um, retirou a máscara da ferocidade, revelando seus rostos humanos, homens e mulheres que haviam sido roubados de sua verdadeira essência. Maria e Clara estavam ali, empoderadas, não como figuras sem vulnerabilidades, mas como pessoas que, mesmo enfrentando os monstros da vida, nunca desistiram da esperança. O líder, agora um homem triste e ferido, prostrou-se diante delas. Eu não queria. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e a transformação se completou. Eu não sou mais um lobisomem. Eu sou apenas alguém que se perdeu. E naquele instante, o eco do chão se acalmou. A floresta não estava mais carregada de medo, mas ressoava com murmúrios de agradecimento e libertação. Maria respirou fundo, agora sentindo a presença de seu filho mais forte do que nunca. Lucas! Ela encontrou. Ele estava ali, de pé entre as árvores, com um sorriso inocente, livre como a luz que se dispersava. Mamãe! Correu para ela, e Maria caiu em seus braços, um lar de alívio dilacerante. O ciclo sombrio foi quebrado, e o passado não iria mais ditar o futuro. Maria tinha enfrentado não apenas lobisomens, mas os seus medos mais profundos, e assim renasceu. A Serra de Pacatuba tinha um novo ouvinte, agora um sussurrar de histórias de triunfo, ao invés de pesadelos consumidos pela ferocidade. Uma nova era começava. Agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga de coragem e superação. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Verdadeiros fãs de terror entendem a importância de ajudar a manter viva a chama desse conteúdo arrepiante.